Olá pessoal, mais uma vez estamos iniciando mais um episódio do nosso programa Pós-Graduação em Debate. Como vocês sabem, né, quem já viu os outros episódios, nós estamos gravando o nosso 9º episódio e a participação de vocês é fundamental, tanto para conhecer o que nós estamos debatendo aqui nesse programa, como também para divulgar esse programa. Então, já fica o convite para que vocês conheçam os outros episódios, quem ainda não conhece, curtam e compartilhem esse conteúdo. Ele é voltado, como o próprio nome diz, ele é voltado para debater assuntos que se relacionam normalmente com a trajetória dos convidados, onde eles, com as suas histórias, com a sua vivência, com a sua experiência, sempre inspiram a gente a continuar, principalmente investindo em educação continuada. Eu sou o professor Emerson Nogueira Salles, sou mestre em contabilidade aqui pela FECAP, doutor pela USP também em contabilidade e coordeno a pós-graduação de perícia e também 2 pós-graduações de auditoria, uma 100% EAD e outra presencial, híbrida. E eu quero convidar vocês para conhecer então um pouco mais, né, dos nossos entrevistados e conhecer um pouco dessa relação entre investimento em educação continuada e os reflexos disso na carreira, tanto no mercado de trabalho como também na carreira acadêmica. E nós temos o privilégio, né, e também a honra de receber a nossa entrevistada de hoje, que é a doutora Fernanda Fritoli. A doutora Fernanda, eu vou passar o currículo dela aqui, ela até mandou um currículo bem resumido e tudo. Ela falou, mas fica tranquilo e depois, né, a gente vai falando sobre a carreira, eu vou falando um pouco mais aí da experiência. E é isso que enriquece o nosso programa, né? Vocês que já conhecem, vocês sabem que o relato desses profissionais que vêm contribuir aqui conosco, compartilhando a sua experiência e também a sua visão, principalmente em relação a investimento em educação continuada, eles são sempre muito enriquecedores, porque demonstram a evolução da carreira, demonstram a importância de investimento em educação com, né, a relação com o mercado de trabalho, com a atuação profissional desses, né, profissionais e sempre ligados também ao retorno na área educacional, como docentes, palestrantes. Então, a doutora Fernanda, a história dela não é diferente e muito rica, e vocês vão ter o privilégio de conhecer, e espero muito que vocês se inspirem com a história dela. E eu estou falando e vocês vão comprovar, né, essa minha percepção. Eu tenho certeza aí que vai ser realmente inspiradora. Doutora Fernanda, você quer falar um oi para o nosso público antes de eu ler aqui o seu currículo? Eu só queria agradecer, porque é uma honra enorme, né? É um privilégio estar aqui na FECAP para falar um pouco da minha vida profissional, das minhas atividades acadêmicas. E fico muito feliz por ser entrevistada pelo senhor, professora. Muito, muito bacana. A honra é nossa, né? Eu sei que a sua agenda é complicada, né? Com muitos compromissos, né? Tanto acadêmicos como profissionais. Mas a gente conseguiu, né? Ajeitar essa agenda para trazê-la aqui. Então, sinta-se muito à vontade aqui no nosso programa, também na FECAP. Né? A FECAP certamente está orgulhosa de tê-la conosco nesse momento. Muito bom? Então, pessoal, vamos acompanhar essa trajetória e esse relato da professora doutora Fernanda, porque é muito enriquecedor. Ela vai falar, principalmente focado na área do direito, que é a formação dela, mas eu quero que vocês, além de conhecer essa trajetória, que quem estiver numa fase de tomar decisões sobre educação continuada, que tomem, assim, essa experiência dela, né, como um exemplo, como algo para se inspirar de verdade. Então, a professora doutora Fernanda, ela é formada em Direito pela FMU, aqui em São Paulo mesmo. Também é doutora em Direito Administrativo e também é mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. E antes de chegar no estrito senso, né, ela fez uma especialização em Compliance e Proteção de Dados pelo Instituto Penal Econômico e Europeu, lá da Faculdade de Coimbra. Né? Então, uma baita experiência, né, internacional. Ela é diretora adjunta e associada fundadora do Instituto de Direito Administrativo Sancionador, IDASAN, é assim que fala, né? Isso. E também é membro da Comissão de Estudos sobre a Função Sancionatória do Instituto Brasileiro do Direito Administrativo, IBDA. É professora de cursos de extensão, também cursos de especialização lato sensu e também, né, eu não sei como ela arruma tempo, mas também ela dá treinamentos corporativos, né, cursos em company.
sempre, né, voltados para a área do direito, né, doutora? Isso. E ela é diretora jurídica da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. E também é membro do Conselho Curador da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Veja que nós já começamos da graduação, né? Depois ela vai retroagir um pouquinho, falar como ela decidiu chegar na graduação, para a gente conhecer essa história dela. Então eu chamo a atenção de vocês, tanto da formação, né, de graduação e também do investimento que ela fez, né, e muitos anos de estudo nos cursos de pós-graduação, né? Seja de lato sensu, depois do estrito sensu mestrado e estrito sensu doutorado. E a participação dela nessas outras entidades, né, e dando assim a contribuição, né, e é uma forma de retribuir para a sociedade, né, doutora, essas atuações assim nesses institutos, e também nos bancos acadêmicos, né, lecionando. Ela vai contar um pouco dessa experiência também de lecionar e o quanto é importante, né, e volta para o foco do nosso programa, né, quanto é importante a educação continuada em todas as áreas, não só a contabilidade, como a gente aborda muito aqui, economia e administração, mas também no direito. E lembrando que direito se alia diretamente com as áreas de negócio, né? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo, né, e vamos deixar aqui a professora complementar alguma coisa do currículo e alguma coisa que eu não falei aqui. Doutora, fica à vontade, o programa é seu aqui, eu quero que você compartilhe conosco toda essa experiência. Então tá bom. Na verdade, só uma retificação que quando eu falo em especialização na Universidade, né, de Coimbra, foi após o mestrado e durante o doutorado. Sim, porque eu acho que a gente precisa investir sempre em educação. Então, mesmo eu estando, né, cursando o doutorado, eu continuei estudando, fazendo outras coisas que também tem relação com a minha atividade profissional. E assim, eles falam que é especialização porque eles chamam assim em Coimbra, mas não é a especialização que nós conhecemos aqui. Certo. Né? Lá é mais um curso de extensão que eles chamam, via no diploma, especialização. Perfeito. Para nós, então, não seria exatamente um lato sensu? Não seria lato sensu. Entendi. É um curso de extensão. Né? E aí, na Universidade de Coimbra, super interessante, é muito bom também ter nessa vivência, né, fora. Ainda que por pouco tempo, mas é gostoso, né, estar na atividade acadêmica, né, nesse ambiente que é tão gostoso. E a Universidade de Coimbra é maravilhosa. A história dela é centenária, né? E aquelas roupas, os estudantes, né, que tem uma roupa específica, né, eles se vestem. É muito bacana. Deve ter sido uma experiência muito boa, hein? Sim. Muito bem. A senhora poderia começar contando um pouco aí do tempo de antes de decidir pelo direito, né? Como foi essa trajetória, de repente, em curso técnico? Como foi essa transição? O que levou a decisão sua aí para o direito? Foi a família. Foi a família, porque eu cresci praticamente, minha mãe trabalhava muito, sempre trabalhou muito, sempre estudou muito, fez pós-graduação na França, minha mãe é cientista, né? Então, assim, eu acho que o exemplo sempre, né, acaba funcionando. E eu sempre quis a fruta estudar, não cai longe do pé, né? Eu sempre quis estudar. Então, minha mãe é cientista, tá aposentada agora do Instituto Butantan. E eu ficava muito com meus avós. E minha avó era aposentada, era diretora do Tribunal de Justiça, da parte de recursos humanos. E meu avô, ele foi oficial de justiça, depois ele foi fazer direito, né, FMU. Então, assim, eu cresci com livros de direito, né, porque eu ficava nos meus avós bastante. E eu acho que era uma profissão que tinha tudo a ver comigo, sabe? Eu sou super... Claro que a gente não pode confundir direito com justiça, mas eu sou uma pessoa justa, uma pessoa que acho que tem que ir atrás do que a gente acredita, né? Então, eu achava que tinha a ver comigo. Poxa, interessante. O ambiente foi muito favorável mesmo, né? Mas poderia ter escolhido outra carreira, né? Se não fosse o dom ali para isso, né? Como você falou, de querer ser justa, querer contribuir, né? Mas eu acho que aí vem um pouco dos laços familiares do vô, da avó, sabe? Do Tribunal de Justiça, enfim. E aí eu quis fazer direito. E aí eu resolvi, assim, não tive dúvida em relação a isso. Até cheguei uma época a querer medicina, mas eu falei, não, acho que não é pra mim, não. Vou pro direito mesmo. Direito mesmo. E é um momento tão difícil para a maioria das pessoas, né? Tomar a decisão quando tem mais de uma opção, porque, eventualmente, principalmente no interior, né? Agora nem tanto, mas mais aí 2 décadas atrás,
a gente às vezes não tinha opção. Tinha lá um curso ou outro só, e então você acabava fazendo porque não podia escolher outra coisa. Mas quando você tem opções, às vezes na fase aí da juventude, ali quando você começa a pensar no encarreiramento, nos sonhos profissionais, é difícil, né, tomar a decisão. E às vezes a gente toma uma decisão errada, né? E aí tem que começar um outro curso. Que foi o que aconteceu com a minha irmã. A minha irmã fez fisioterapia, eu até achei estranho, porque eu achava que não era pra ela, mas tudo bem. Aí ela ficou alguns meses, começou as aulas de anatomia e desistiu, foi pro jornalismo. E se formou, enfim. Mas são decisões que nós temos que tomar muito novos, né? E aí, às vezes, a gente acaba tomando a decisão errada. Até às vezes por falta, né, de uma orientação, né? E a gente tem casos assim de até alunos nossos e tudo, até um entrevistado nesse programa nosso, que ele recebeu uma influência grande na empresa que ele trabalhava, do diretor dele, inclusive tinha estudado na FECAP, trouxe ele para a FECAP e ele virou alvarista. A filha dele hoje faz graduação na FECAP. Que legal. Contou uma história bem, no episódio 2, nossa. Minha, acho que é no episódio 1. O professor Kleber, que veio conosco aqui. Bacana, eu acho que é muito interessante, né? Quando tem essa clareza de, eu quero fazer isso e vou entrar para valer e não tenho dúvidas disso, né? Quisera todos terem essa convicção, tão jovens assim, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu penso antes de tomar as decisões, mas quando eu tomo... firme. É firme. Por exemplo, na faculdade, desde que eu entrei, eu sempre quis Ministério Público. Então, desde o primeiro ano, eu pedi para fazer estágio voluntário no MP. E fiz estágio voluntário do 1º ao 5º ano. Puxa! Eu nunca tinha feito estágio de escritório de advocacia. E aí, essa é até engraçada. Depois eu resolvi prestar concurso. Eu queria ser promotora, mas eu não queria prestar para magistratura, para ser juíza, nada. Eu queria ser promotora. Promotoria e pronto. Só que aí, a minha família, ela estava passando por um pouco de dificuldades financeiras e não conseguiam bancar muito tempo sem trabalhar. Porque às vezes tem que trabalhar e estudar, né? Então, aí chegou um momento que estava demorando para abrir concurso e surgiu uma possibilidade de eu advogar num escritório de direito administrativo famoso. Aí eu falei, bom, eu vou continuar estudando e vou trabalhar. E aí fui trabalhar nesse escritório, que é um grande professor da PUC, o Márcio Camarosano. E falei, vou estudar, mas aí eu gostei tanto que eu acabei desistindo de prestar concurso. Então, assim, eu me apaixonei pela advocacia, mas foi engraçado porque no começo eu não sabia nem pagar uma guia. Eu falei, como é que eu pago guia? Tem que fazer o quê? Tem que imagina, ir no cartório, na época você ia no cartório tudo fisicamente, né? Pedir informação de processo. Eu não sabia, né? Então, assim, eu tinha que pedir ajuda pro estagiário. Você ia no balcão, fotografar os processos. Pois porque no Ministério Público, quando eu estagiava, vinha tudo pronto pra mim. Eu só fazia e auxiliava o promotor. Então, eu não tinha essa experiência. Então, eu aprendi na marra, mas foi engraçado. Mas essas experiências, assim, que a gente enfrenta, né? Esses episódios, assim, enriquecem muito o conhecimento e a capacitação da gente, né? Com certeza, você aprende no sofrimento, né? Desafios, assim. Aí você aprende no sofrimento. E daí se desenvolveu na área, então, do direito administrativo e decidiu, não, essa área essa ramificação do direito que eu vou seguir. Eu me apaixonei, né? Eu me apaixonei. Sempre gostei de direito administrativo. Mas, assim, o meu amor também era penal. Então... Mas assim, o direito administrativo com penal tem a parte do direito sancionador que eu atuo bastante, que inclusive faz, né? Eu sou do IDASAN e tem muitas questões parecidas de garantias do acusado, então assim, é bem interessante. O direito é muito rico, né? É muito rico. A gente esbarra um pouquinho ali numa parte do direito, nas perícias. E você vê como é interessante a argumentação, todas as condições ali da prova. E olhando só do ponto de vista da perícia. Imagina do ponto de vista realmente jurídico mesmo, né? Fundamentação jurídica. Com certeza, com certeza. Rico. E tem muitos pontos de contato, né? Nessa parte de... Doutora, você acabou já falando um pouquinho do começo da carreira também profissional. Então, se a gente conseguisse contar um pouquinho como foi essa relação entre graduação, depois de formada, esses estágios, depois você começou a trabalhar nesse escritório. Como é que evoluiu e a carreira, né, como advogada, daí já, né, advogando, já no direito administrativo e tudo, e depois voltando para os bancos acadêmicos, para que a gente conhecer um pouquinho dessa relação aí. Tá. Bom, eu entrei no escritório do professor Márcio, né, conforme
Eu havia comentado em 2004. E o professor Márcio, pelo nome, o professor Márcio Cabarosano, ele é professor na PUC. E ele era professor no mestrado, doutorado. Então, eu passei a... E ele já coordenava a especialização também da PUC de São Paulo em Direito Administrativo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a frequentar a especialização da PUC, em Direito Administrativo. E logo depois abriu o mestrado e eu resolvi prestar. Mas muito por causa dele. Sim. Né? E que ele sempre deu muita aula, ele dá até hoje. O professor Márcio deve estar com mais de 80, mas ele continua dando aula. E aí eu fui para a parte no mestrado, comecei também a ser assistente de professores, né, para fazer um estágio acadêmico. Concluí, acho que demorou uns 3 anos e pouco, 4, o mestrado. E depois eu continuei no escritório dele, eu fiquei 17 anos lá. Puxa vida! E aí nesse meu tempo também, eu tive filhos, enfim, mas eu sentia falta de continuar estudando. E aí, quando foi em 2020, eu resolvi ingressar no doutorado, porque aí é também um outro passo. E fiquei mais uns 5 anos no doutorado. Então, assim, acho que eu já estou estudando faz uns 18 anos, enfim. A gente não para de estudar, Não para, não. E assim, aí eu defendi meu doutorado esse ano e já estou sentindo falta. Sim. De alguma coisa, né? Aquela lacuna, como a gente estava falando antes. Né? Exato. Aí eu falei, agora eu vou para um pós-doutorado, não vou esperar um pouco. Também queria fazer um curso de inteligência artificial, sabe? Mas assim, eu quero continuar estudando, porque estudo muda muito a nossa vida, né? Eu quero aproveitar essa fala sua para falar com o nosso público. Vocês veem, né? Vocês já conheceram um pouquinho da carreira, da trajetória da doutora Fernanda. E ela falando aqui, acabei o doutorado e já estou sentindo falta e quero estudar mais, quero ir para a área de inteligência artificial, também conhecer um pouco mais disso. E é isso que a gente quer que vocês capturem dessas falas dos nossos convidados. Né? A gente nunca para de estudar. E estudar é o melhor investimento que você pode fazer na sua carreira. Pensem nisso sempre. Seja você que está começando agora, está terminando uma graduação, está pensando em que área que você vai se especializar, ou aquele profissional que já, né, está com a carreira praticamente consolidada e vislumbra a possibilidade de abrir uma segunda carreira com alguma alternativa, ou se aperfeiçoar mesmo na área que você atua. Então a gente nunca para, né, e todo investimento em educação, mais cedo ou mais tarde, ele traz um retorno. Né? Então, avaliem bem essa trajetória da doutora Fernanda que ela está falando para nós aqui. E essa informação de, poxa, eu terminei esse ano e que já estou pensando em continuar estudando alguma coisa, né? Porque realmente certeza. Não para, né? A gente fica até num vazio. E agora, né? O que eu vou fazer com o meu tempo livre? E outro aspecto que eu acho assim, super interessante de uma faculdade é a parte das relações. Das relações pessoais. Sim. Porque o que eu conheci, assim, de pessoas interessantes no mestrado, no doutorado, e isso também é muito rico para a atividade profissional. Porque ela te traz oportunidades. Então, além do conteúdo que você recebe no curso, você acaba tendo colegas que têm algo semelhante, algum interesse semelhante, ou que não faz o que você faz e pode te indicar. Sim, então, complementa, assim, até no trabalho mesmo, exato, né? Pode fazer uma parceria. E amigos, eu tenho muitos amigos, assim, que eu conheci no mestrado e doutorado, que são amigos que vão pra vida. Então, assim, eu acho que é algo muito rico, né? Não só da parte acadêmica, mas da parte de relações pessoais. O fato é que, seja do conteúdo que você vai receber ou das relações que você vai fazer, isso muda muito sua vida pessoal e profissional. Exatamente. A gente tem uma preocupação muito grande com a relação ensino-aprendizado, né? A gente tem falado para o público, em outras atividades nossas também para o público, porque na FECAP, né, ela é uma instituição centenária e ela é muito tradicional em alguns pontos ainda, né? Mas também ela é muito adaptada à realidade hoje do mercado, é flexível em muitas coisas, né? Mas a cobrança pelo aprendizado é grande, né? Desde o colégio até o mestrado, né? E a gente fala muito da oportunidade que é uma pós-graduação, seja ela lato sensu ou estrito sensu, dessa troca de experiência entre os discentes, né? E o professor se insere ali naquele grupo também trocando experiência, né? A diferença é que o professor já estudou aquele conteúdo antes para poder vir falar do conteúdo, já trabalhou com aquilo, tem aquela experiência, né? E às vezes os nossos cursos de pós, né, tem os alunos que já têm uma carreira avançada naquela disciplina, que lida com aquele assunto, então ele contribui muito também. Com certeza. E a gente estrutura os nossos programas
e quem conhece já a pós da FECAP, né, sabe disso, nos princípios da andragogia, né, onde não é você só não dar um conteúdo igual a pedagogia, que você tem um conteúdo para cumprir mais engessado. A gente também adapta a realidade da turma, né? Então, aqueles alunos que já têm mais vivência, mais experiência, alguns cursos vêm alunos com mais experiência, né? Tem um perfil, assim, por exemplo, de perícia, metade da turma já são peritos. É sempre assim a formação. Então, eles trazem, né, exemplos, cases reais mesmo, e processos, às vezes o professor traz também, e vira uma troca de experiência. E não raro, dali saem parcerias para o mercado de trabalho mesmo, né? Com certeza. E vocês têm na pós da FECAP, no plano de ensino, vários tipos de métodos, por exemplo, discussões de casos, sala de aula invertida... Isso é muito interessante. Principalmente isso, que a gente cobra muito dos alunos a preparação para vir para a sala de aula. Então, ele já vem com aquele conteúdo, né? Claro, tem disciplinas que funcionam mais fácil, tem disciplinas que é um pouco mais difícil, né? E aí ele já vem com aquele conteúdo, então faz uma retomada, né? Essa é uma orientação importante, assim, para o professor fazer uma retomada do assunto e já inserindo tópicos novos. E normalmente tem uma sequência, né? Alguma disciplina ou outra você pode variar um pouco a sequência, né? Mas faz com que a participação do aluno enriqueça, né? A aula, né? Então, essa ideia da sala de aula invertida, né? Às vezes a gente não consegue aplicar na totalidade o conceito dela, né? Mas pelo menos uma parte dela. Então, dá uma oxigenada ali na sala, faz os alunos se movimentarem, né? E a gente sabe, né? Que não é fácil, todo mundo praticamente trabalha, tem uma agenda lotada, né? Mas tem que ter um trabalho extra classe para ver essa aproveitamento melhor, né? Do conteúdo ali. E o conteúdo da pós tem essa facilidade, né, que você estava comentando, doutor, que é do aluno trazer a experiência dele e trocar essa experiência, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem alguns trabalhos que obrigatoriamente tem que ser em grupo. Sim. E às vezes vem lá pedir, eu posso fazer sozinho. Não, tem que ser em grupo para vocês interagirem, né? Dupla de 3, né? A gente brinca. Podemos fazer, trabalho em dupla, podemos fazer em 3, então. E às vezes vem lá, nós queremos fazer um grupo de 7. Não, é de 3 ou 4 no máximo, né? Senão não vai ficar, né? Bom, não vai ter aproveitamento. Até porque às vezes o mesmo trabalho desenvolvido por equipes diferentes, você tem resultados tão diferentes que você não imagina, né? E às vezes não é que um tá mais certo ou o outro tá errado, né? Depende do ponto de vista, da forma, da flexibilidade que tinha a abordagem. Com certeza. No direito deve ter muito disso, né? Porque você tem a interpretação ali, né? Conforme a ótica de cada um, né? Com certeza. Às vezes na contabilidade e na economia nem tanto, porque você tem muitos cálculos que às vezes tem só uma solução, né? Agora, na interpretação... do direito... Mais ou menos, viu? Eu vou dizer mais ou menos porque, assim, por exemplo, quando nós vamos... em contratos administrativos, falar de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por exemplo, de concessão, aqueles contratos de 30 anos... a discussão, você tem 10 cálculos, são 10 cálculos diferentes. Você tem 10 cálculos, os 10 cálculos são diferentes e a diferença às vezes é muito grande. Aí você fala, poxa, mas isso daí não teria que ser número, não teria que ser uma coisa exata, mas assim, não é fácil. Não é. Igual a perícia, né? Você tem o perito oficial lá do juiz que chega num valor, o perito assistente do réu um valor e o do autor outro valor, né? Mesmo e não é assim uma conta, vamos chegar no meio, não é assim. Pois é. Né? Você segue mesmo, às vezes, padrão da BNT, de normas técnicas para fazer um laudo, e mesmo assim os resultados são diferentes. E às vezes tem uma fundamentação que tem que ser levada em consideração, mas vai ter que chegar se não for por consenso, que dificilmente chega, o perito nomeado tem que chegar numa solução ali para o juiz. Com certeza. É muito desafiador isso. E eu fico imaginando do ponto de vista do advogado, né? Aguardando um laudo, né? Num tema que ele está convicto ali que ele tem razão, mas às vezes falta um documento para comprovar aquilo, né? E o perito, obviamente, tem o papel de buscar esse documento, de construir aquela prova, né? E assim como os assistentes técnicos têm que contribuir, né? Mas acho que pro advogado é uma coisa até um certo ponto tenso, assim, né? De ficar esperando a prova chegar e às vezes não vem da forma que deveria vir, né? Com certeza, com certeza. E às vezes a gente acaba tendo que se aprofundar em outros ramos que não o direito para poder compreender, né? Sim. Porque o entendimento tem que ser muito amplo, né? Exato. Não pode ficar só ali na letra da lei, né? Exato. Por exemplo, numa perícia de engenharia, né? Ou até de contabilidade, eu tenho que explicar para o assistente o que eu vou querer
onde eu quero chegar, né, para ele me auxiliar nisso, né, em relação quais quesitos que eu precisaria que fossem respondidos. Então, e começa desde o conhecimento ali da questão junto ao cliente, né? O que o cliente realmente tem de informação, a história do caso, os documentos que ele tem, né? Com certeza. Porque antes de chegar o perito, chega o advogado. Exato. E aí o advogado às vezes tem que fazer toda uma interpretação antes para falar, poxa, aqui eu realmente preciso de um perito. Ou não, aqui talvez não precise, né? Mas tem que chegar nesse conhecimento. Então tem que conhecer outras áreas, não só o direito. Né? Ah, não, com certeza. É importante. Por isso que eu falei até que eu queria fazer um curso de inteligência artificial, porque hoje em dia tudo tão tecnológico, né? E os tribunais estão se utilizando muito disso, né? Sim. E tem vários já... tipo esses Siris, como chama? Os softwares, né? Esses softwares que auxiliam, que pegam, por exemplo, uma exigência no edital de licitação que é abusiva, sabe? Então... Já fazem interpretações. Já fazem algumas interpretações, Às vezes eu uso algumas ferramentas na perícia, carrego lá os autos, né? Público, né? E com um processo sigiloso não poderia fazer isso. Porque depois ele vai instruindo a IA para aprender, né? E aí eles trazem interpretações, às vezes, de uma parte, ou chama atenção para uma parte lá, às vezes o contrato, às vezes o contrato extenso, e traz as principais cláusulas, penalizações, tudo. Claro que depois você tem que ir lá e testar. Claro, por isso que a gente faz curso, né? Não dá para tomar aquilo como uma verdade, porque às vezes ele interpreta também com... A gente tem tentado fazer isso na pós de perícia, usar já alguns exercícios com IA. É que você tem que também... por isso que é importante estudar, né? Saber como você vai perguntar, como você vai alimentar aquela inteligência artificial para ela te dar depois uma resposta que não seja mentirosa, né? Porque algo que ele aprendeu em outro processo. Assim, a tecnologia, né? Esse chat GPT, por exemplo, né? Ele tem que responder. Sim. Então, assim, às vezes ele dá uma resposta para dar uma resposta, mas a resposta não é verdadeira. E como é que você vai saber se você não tem conhecimento? Então, não dá para confiar, né? Tem que saber também como a gente vai interpretar aquilo e as testagens que tem que fazer, né? Exato. Mas, assim, é uma coisa que veio e a gente vai ter que saber lidar com isso e aprender com isso. Com certeza. Né? Aprender a tirar, assim, o proveito correto, né, daquilo. Por isso que é a importância de você sempre se atualizar, porque hoje em dia as informações, além de... A gente tem uma gama muito grande, é tudo muito dinâmico, tudo muda muito rápido, então, assim, você tem sempre que estar se atualizando, senão você está fora do mercado, né? Doutor, eu queria voltar um pouquinho quando você falou que ficou 17 anos, né, no escritório, do Dr. Márcio, né? E em algum momento você foi para o seu escritório já nesse momento ou passou para uma outra? Como é que foi essa trajetória? Não, foi na pandemia. Na pandemia, a gente ficou trabalhando em casa. Sim. Né? E aí eu comecei a fazer os meus horários, né? Eu gostei do home office, do híbrido. E assim, aí eu falei, eu acho que não faz mais sentido eu voltar. Enfim, o escritório do professor Márcio, escritório familiar, eu queria também ter o meu. E aí eu resolvi, depois da pandemia, sair. Aí eu falei pro Dr. Márcio que eu queria ter o meu escritório. Eu dei um aviso prévio de 6 meses, né? Porque eu fiquei 17 anos. Muitos processos em andamento. E mesmo assim eu falei, não, eu auxilio no que for possível. Porque eu sabia tudo de cabeça do escritório, né? Porque 17 anos... e aí eu comprei uma sala comercial e comecei a advogar. E deu certo, né? Isso foi em 2000 a pandemia foi 2020 e 2021. Acho que eu saí em 2021. Durante a pandemia mesmo. Durante a pandemia. Que foi uma decisão difícil, né? Você largar um emprego de 17 anos para poder empreender num momento difícil, mas... Foi quando eu já estava decidida. Sim. E aí, eu demoro para decidir, mas quando eu me decido... E já estava pensando no doutorado nesse momento também, então? Não, eu já estava no doutorado. Já estava no doutorado, 2020? Já estava. Foi uma coisa que me deu coragem também, porque aí eu fui conhecendo outras pessoas, enfim, ampliando os meus contatos. E eu me senti mais segura para seguir sozinha. E nesse meio tempo, uma amiga minha... minha amiga de infância,
que tem, assim, um perfil muito parecido com o meu, que é minha sócia, que ela tem, por coincidência, mestrado em Constitucional e tá fazendo doutorado na USP também. Ela fez a USP, o mestrado, e o doutorado tá fazendo administrativo. Também falou, olha, ela ficou um tempo, né, em casa, teve neném. Falou, não, quero voltar, eu quero divulgar com você. Eu falei, que coisa mais... Puxa, tá na hora certa, assim. E aí ela veio, e aí nosso escritório, que sou eu e ela. Perfeito. E aí, vocês, né, que estão assistindo, percebam, né? Depois já de uma trajetória já consolidada, né? 17 anos advogando num escritório, né, renomado, com certeza com muitos processos importantes, relevantes, Sim. né? E aí chega um momento que o profissional fala, poxa, eu quero mudar isso, né? Então é uma decisão corajosa, é desafiadora, né? E todos nós passamos por isso, né? Num menor ou no maior grau, né? Então com certeza vocês que estão assistindo a gente, talvez estejam passando por isso, ou em algum momento vão enfrentar esse momento de decisão. Às vezes a gente tem a opção de uma segunda carreira, quando a gente vincula a área profissional com a área acadêmica, funciona muito bem isso, a segunda carreira, né? Sim. E uma não atrapalha a outra, isso que é mais importante. Uma, na verdade, complementa a outra, né? E às vezes é uma mudança radical mesmo, né? No caso, né, da doutora Fernanda, ela fundou o escritório dela, né, e fez uma transição, mas mantendo a mesma área de atuação. Mas, eventualmente, o profissional tem que mudar de área mesmo, tomar uma decisão mais drástica, né? A gente vê muitos alunos nossos aqui, talvez saindo do mercado corporativo, né, por decisões, às vezes, da própria empresa, ou às vezes particular dele, ou indo já para um processo de aposentadoria e buscando atividades que a idade não é um problema. Perícia, por exemplo, é uma delas, e a área docente também, né? E a idade não atrapalha a gente atuar nessas áreas, né? Com tranquilidade, assim como o direito, né? Então, busca uma segunda carreira mesmo, numa transição total, né? E às vezes é só um incremento da segunda carreira, né? Com certeza, porque assim, nós começamos a trabalhar cedo, né? E hoje em dia, muita gente está se aposentando aos 50. E aí, 50 você está no auge do seu intelectual. Então, você tem que, às vezes, se reinventar e fazer uma outra coisa. Às vezes, é uma oportunidade para você fazer algo que você gosta e que você antes não tinha feito, porque às vezes a vida acaba levando a gente para algum caminho. As condições ali foram te levando. Exato, porque eu acho que o sucesso profissional tem um pouco de sorte, obviamente, mas e também, óbvio, muito esforço. Sim. Né? E quando você tem esse esforço, muitas vezes a sorte chega também. Então, assim, eu acho que são vários fatores que influenciam nisso, né? Essa ideia da sorte, né? Eu ouvi uma vez, e eu acho que, claro, né? Tem as devidas reservas aí da frase, mas que a sorte é o encontro da oportunidade com a preparação, né? Então você vai se preparando, em algum momento a oportunidade vai surgir, né? E você fala, poxa, eu tive sorte. Realmente, nesse conceito, né? Você complementa ali, você se preparou para aquilo e a oportunidade chegou, né? Sim. Os frutos vão ser colhidos. Sabe por que eu tive sorte? Vou contar uma história engraçada até. Eu lembro aquela fase que eu estudei para concurso? Eu estudei para concurso e eu não aguentava mais só ficar na teoria, né? Porque também é bom ter uma prática até para poder, né? E aí eu fui eu falei, eu precisava de alguma coisa na parte da prática, até para a teoria me ajudar, enquanto eu não passo no concurso. Aí eu falei, acho que eu vou trabalhar numa ONG. Aí a esposa do professor Márcio estava montando uma ONG. E minha avó, que era prima do professor Márcio, falou assim, ela é minha avó de novo, né? Minha avó sempre uma referência maravilhosa na minha vida. Falou, a mulher dele tá montando uma ONG, eu vou te indicar. E aí montou e comecei a frequentar o escritório do professor Márcio por causa da ONG. Poxa vida. Só que aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, uma advogada que estava lá passou num concurso da Procuradoria de Estado, ia tomar posse e vagou um espaço para mim. Aí eu comecei a divulgar um pouco com ela e aí ela virou procuradora do Estado, tomou posse, inclusive ela é procuradora-geral do Estado hoje em dia, a doutora Inês Coimbra, maravilhosa. Mas por que eu vou falando isso? Porque mesmo aquele tempo que eu estudei para concurso, apesar de eu não ter mais prestado, foi muito bom. Porque isso me deu uma base muito boa de várias matérias, porque a gente estuda várias para concurso, para poder advogar. Porque lembra que eu te falei, eu não sabia nem preencher uma guia. Então, como é que eu vou parar no escritório de um professor da PUC, entendeu? Advogando. Então, assim, advogando. Então, isso, assim, foi muito bom. E eu noto que cada etapa da minha vida de estudos, ela
acabou, quando ela finaliza, acabou mudando um pouco. Então, o mestrado, por exemplo, eu me tornei uma profissional muito melhor para avaliar nos casos profissionais, quando eu tive essa base do mestrado. E a hora que eu entrei no doutorado, assim, minha vida mudou muito. Aí eu comecei a dar muito mais aula, ser muito mais procurada, assim... Mudou muito minha carreira, tanto que eu dou tanta aula hoje em dia que eu falo, meu Deus do céu, em especialização, eu preciso focar no meu escritório também. Mas e eu adoro, então, mas mudou muito. Você fechou aí de uma maneira muito interessante, o que ela falou assim, eu adoro. A coisa melhor que tem é a gente ser dono do nosso tempo. Claro que a gente tem compromisso, tem prazos para cumprir, tem os horários das aulas, mas a gente consegue fazer a gestão do nosso tempo, né, e fazer o que gosta. Né? Sim, eu amo. É a melhor coisa que tem, né? A questão de remuneração, ela é consequência de tudo isso. Claro que a gente precisa da remuneração, né? Sem dúvida. Mas ela é consequência. Você fazendo o que gosta, faz muito bem feito, né? Porque é um prazer fazer aquilo, né? E continuar estudando aquilo, continuar desenvolvendo e aprimorando aquilo, né? Com certeza. E às vezes o público, né? De uma maneira geral, às vezes alunos nossos mesmo chegam e falam, poxa, eu demorei tanto para tomar uma decisão de fazer essa pós, estou gostando muito, agora já estou pensando em fazer o mestrado, às vezes eu dou treinamento na empresa que eu trabalho, então eu acho que eu tenho uma aptidão para lecionar. Puxa, de repente, passa 3, 4 anos, ele está terminando, defendendo a dissertação, às vezes até na própria FECAP mesmo, voltando a lecionar conosco, sabe? Sim, passa rápido. E é muito gostoso ver essas trajetórias, né? E passa muito rápido mesmo, né? Passa. A gente fala, poxa, um doutorado, 4 anos, nossa, mas de repente você já está concluindo o doutorado e já pensando em estudar outra coisa. Não, eu falo, sofri no doutorado, aí acabou o doutorado, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu quero voltar a estudar. Sim. A impressão que eu tenho é que se você... Parece que atrofia o cérebro, né? Quando você não está estudando. Então, você está naquele pleno exercício, né? De conhecimento. Exato. Agora, todas as atividades, e aí falando também para o público, acho que a professora pode, né, confirmar. A gente tem que fazer com que todos eles, igual nós falamos, sofri, né, no doutorado, eu falei, quem não sofreu, né? Realmente, é difícil, é desafiador. Mas é um sofrimento bom. Mas isso aí é muito bom, porque você sabe que você está plantando ali, né, e fazendo um investimento na sua formação que te diferencia no mercado. Agora, não é só o título, né? Você tem que realmente aprender aquilo que foi proposto no programa para utilizar aquilo na prática, porque o mercado vai ver o quanto você aprendeu, o quanto você está capacitado para aquilo, né? Então, um curso de especialização que você pode decidir em algum momento da carreira, não pode ser só para formar o seu currículo, para ter um certificado a mais. É para adquirir conhecimento, realmente capacitação. Né? Então, os programas normalmente são bem exigentes em relação a isso. Do direito não é diferente, eu sei. E tem que ser mesmo, né? Porque, poxa, é uma decisão muito importante na carreira, que envolve tempo, envolve investimento financeiro, para você se capacitar melhor, né? Eu acho que fazer uma pós seria como fazer uma poupança. Também é um investimento. Porque o que acontece? É um investimento, às vezes você tem os sofrimentos ao longo do caminho, que faz mais parte, mas você vai colher depois. Exato. Então, assim, é algo bom. Você pode até não perceber na hora que você está fazendo esse investimento, mas ele vai chegar uma hora, você vai ter esse retorno. Doutora, depois que você abriu o seu escritório, você já lecionava ou ainda não? Que eu queria que você falasse a decisão de começar a lecionar. Como é que foi essa decisão? O que te atraiu para começar a lecionar? Na verdade, assim, quando eu falei não, mas eu não lecionava como eu leciono hoje em dia. Tá. Mas assim, no mestrado você tem que fazer, né, dar algumas aulas, mas assim, eu não gostava tanto de dar aula. Eu fiz mestrado acadêmico, mais pela parte profissional. Sim. Porque isso iria me proporcionar, né, apesar de ser acadêmico. Agora, o doutorado não. O doutorado eu fiz porque eu realmente queria fazer. E eu tava, assim, com um pouco de receio. Foi até engraçado, porque eu comecei a ser assistente de um professor da PUC, que eu já conhecia desde 2004 também, que me convidou. E aí, eu não estava no doutorado, mas continuei na PUC na graduação. Fiquei acho que uns 2 anos com ele, sendo assistente lá na PUC. E aí, uma amiga minha, que fez doutorado comigo, ela falou, vamos prestar doutorado? Eu falei, não sei se estou preparada agora. Não, vamos. Não, tem que fazer proficiência, né? Continuar estudando. Pô, tem que ter no mínimo 2 proficiências, né? Como é que eu vou fazer? Eu, né, não tô com meu inglês bom, né? Aí ela falou, não, vamos testar. Eu falei, tá bom, vamos fazer a proficiência. E se eu passar,
pelo menos em uma, porque tinha que comprovar 2 línguas, é sinal que eu tenho que fazer doutorado. Tá bom. Aí eu me inscrevi. Esse é o termômetro, né? E eu fiz um mestrado espanhol até, porque meu inglês não estava muito bom, mas não podia espanhol mais, então eu tinha que escolher algumas línguas. Aí tinha 4, francês, italiano, alemão e inglês. Aí eu falei, bom, eu tenho que passar em 2, ou em uma pelo menos. Eu vou fazer 3, a cara de pau, né? Francês, italiano e inglês. Eu só não vou fazer alemão porque aí já era demais. Podia levar o dicionário, eu falei, bom, vamos lá, né? Aí eu fiz as 3. E aí, inacreditavelmente, eu passei nas 3. Mas por quê? Podia levar o dicionário. Tava mais do que confirmado que tinha que fazer o doutorado. Eu brinquei, eu falei, a minha prova não foi nem de língua, foi de lógica. Porque como tinha dicionário, eu traduzi um monte de coisa, língua base latina, tirando inglês, que eu já tinha, né, o conhecimento. E aí eu passei das 3, eu falei, não, eu tenho que fazer. Aí eu prestei a prova doutorado, e aí deu certo, aí eu não tive que mais comprovar línguas durante, mas assim, foi um sinal. Sim, né? Foi um sinal e muito objetivo, né? Aí minha amiga também fez comigo, aí ela também defendeu esse ano, foi muito legal. E essa é uma amiga que eu conheci num congresso, e eu sempre frequentei bastante congresso, por causa do Dr. Márcio, né? Ele foi presidente do IBDA, e eu sempre estava num congresso brasileiro, e assim, era um ambiente que eu adorava. E, enfim, e também esses congressos também proporcionam bastante coisa pra gente, né? Em termos de conhecimento, laços, conhece ideias diferentes. E hoje eu falo nos congressos que eu frequentava, eu jamais imaginei que eu falaria num evento em que esse último congresso do IBDA tinham 3.400 pessoas. Eu dei uma oficina de 2 horas, morrendo de medo. Eu falei, ai meu Deus do céu, será que eles vão gostar? E ainda era palestra silenciosa, que eu nunca tinha feito. Ah, sim, com os fones. Com os fones. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Não percebe a reação muito facilmente. Foi uma experiência muito bacana. Eu gostei. Muito bem, doutora. Poxa, é uma história realmente inspiradora, né? Porque de um plano inicial de ir para a Procuradoria, né? Ministério Público. Ministério Público. Hoje eu brigo com o Ministério Público. Aí descobre essa ramificação do direito administrativo e não para de investir nisso, né? E avança. Não. E olha, que não sei se vocês captaram aí o que ela falou. Ela ia nos congressos, né? Para assistir os congressos, para ver os palestrantes. E hoje ela é convidada como palestrante. É um sinal, assim, de que tudo que você investiu valeu a pena, né? E esse último congresso, inclusive, eu fui convidada para compor o Conselho Deliberativo do IBDA. Uma honra para mim, assim, gigantesca. Jamais imaginei. Então. Jamais imaginei. E o mercado reconhece, né? O esforço que a gente faz no investimento aí de educação, né? Porque isso reflete no resultado do seu trabalho, né? Nesses momentos que você se reúne com outros profissionais, você acaba expondo ali a sua capacitação, né? Por meio das suas ideias, seus materiais, suas publicações e tudo mais. Então, isso é uma construção. Isso a gente... claro, para alguns talvez é um pouco mais fácil começar, para outros um pouco mais difícil, mas de qualquer forma, se você não tem esse investimento na continuidade aí da educação, né? A gente bate muito nisso, educação continuada é necessária e tal, você vai ficar num nível, obviamente que dá para atuar também, mas no nível só da graduação, dá para trabalhar, dá para ter sucesso também, né? Mas a gente quer muito mais, né? A vida leva para muito mais que isso, né? Eu acho que uma pós, além de você ter o conhecimento durante o curso, quando você tem o certificado, você tem um atestado de que você tem uma competência, né, de forma objetiva. Sim. Porque você passou, você foi aprovado, né? Então, isso te garante, né, um reconhecimento também, né? É uma forma de legitimar, né? Exatamente. Esse investimento na capacitação, né? E não adianta, se não investir nisso, a gente, claro, tem um desenvolvimento, às vezes muito prático, né, no dia a dia do trabalho e tudo, mas falta essa complementação de fundamentação, né, de trabalhos em grupo lá no mestrado, no doutorado, publicações, né, as pesquisas que são tão necessárias, né? A imprensa também te procura. Sim. Né? Já dei entrevista para vários veículos, Bandeirantes, Jovem Pan, Record, jornal. Eu vi já alguns trabalhos jornais. Assim. Então, assim, é muito bacana, porque, querendo ou não, é um reconhecimento, né? Sem dúvida. De que a gente está indo pelo caminho certo. E às vezes é o tipo do reconhecimento que você nem imaginava, não era nem teu foco, né? Mas o mercado te reconhece e te chama para isso. É muito bacana. E toda vez que você tem essas oportunidades, a gente deve sempre dar essa contribuição, né? Porque é uma forma também de
consolidar ainda mais, né, o quanto valeu, né, o estudo, né? Com certeza. E às vezes, porque assim, a gente fala muito com o público, muitas vezes o público mais jovem, né, que está começando ali a carreira e tudo, e às vezes eles percebem no nosso entrevistado, você fala, poxa, mas né, vai ser muito difícil de eu chegar até num nível desse, mesmo em outra área, né? Ou será que ele já começou nesse nível avançado? Por isso que eu sempre falo, conta já a história desde o começo. Porque assim, todos nós começamos dos degraus lá, os iniciais, né? E conseguimos, cada um na sua área, cada um ao seu tempo, né? E como você falou, né, doutora, tive sorte. Realmente, a vida traz algumas oportunidades que a gente não pode deixar escapar. Mas né? Pra você tem que estar conseguir, senão você não sustenta, né? Não então vamos consegue. supor, eu brinco que eu tive sorte que aí nesse tomou posse, né? Vagou, mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse talvez estudado tanto para concurso e preparada para aquilo, eu não ia conseguir manter naquele escritório, que é um escritório renomado. Ou talvez não seria naquele momento, né? Ia levar mais um tempo. Eu teria que me preparar para isso, né? Porque não é por acaso. O sucesso, toda pessoa bem-sucedida, ela não está lá por acaso, ela trabalhou muito. Sim, né? Sim. E é o melhor investimento, a educação. Às vezes até é importante que o profissional também conheça outras áreas, né? Não fique só focado numa área específica. Às vezes é preciso, né? Principalmente, por exemplo, consultoria, né? Em atividade de finanças mesmo, né? Ele tem que conhecer um pouco de tudo, entender do negócio da empresa, né? Às vezes algum tipo de perícia, ele tem que conhecer mais a fundo o negócio ali da empresa para ele poder, por exemplo, avaliar a empresa depois, né? Auditoria tem muito disso também, tem que conhecer, é um departamento específico, mas você tem que conhecer os outros departamentos para saber o reflexo que tem aquilo, né? Claro, imagina o papel de um controller, de um diretor financeiro, né? Então, é muito mais amplo do que uma disciplina específica, né? E por isso que, assim, o ganho de conhecimento por meio da educação continuada nunca é demais. Sempre vai ter uma forma de utilizar aquela experiência. Com certeza. Tanto que no curso de Direito você tem economia no primeiro ano, sociologia, né? Você tem uma série de disciplinas, porque você tem que ter uma base para depois aprender, né, o restante. E aí depois você se especializa, né? Vai fazer uma especialização, um MBA, um mestrado profissional. Então, perfeito. E agora quero pegar novamente essa deixa sua, né? Depois que você falou, depois você se especializa. Então, do ponto de vista, assim, do ambiente de direito, mas não exclusivo do direito, o ambiente de negócios como um todo, que você se relaciona muito, né, com outras áreas do conhecimento, principalmente de finanças, né? O quanto, assim, você poderia falar para o nosso público e orientar sobre esse investimento em uma especialização, seja no nível de MBA ou especialização específica mesmo, até mesmo depois do mestrado, né, o doutorado. E que mensagem aí que você pode dar? A gente está caminhando para um fechamento aqui do nosso, né, debate. Mas eu queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista, pode ser exclusivo do direito ou mais amplo, de um curso de especialização, o quanto ele é importante. Olha, eu acho que o curso de especialização, ele é extremamente relevante porque ele vai focar em determinados tópicos que você vai acabar utilizando futuramente e não, que assim, não de forma generalizada e superficial, mas ele vai aprofundar em determinadas matérias, né? E para que você depois possa aprimorar isso, né? Talvez até num mestrado, mas é uma boa base. Então você vai ter vários benefícios, né? Não só de conhecimento, como eu disse, mas contatos com outras pessoas que também estão querendo se especializar na mesma matéria, né? E é um investimento que eu sempre acho que não tem como não dar certo, né? Não tem como não dar certo, porque a partir da sua especialização naquela área, você vai ser procurado para trabalhar em alguma matéria, para lecionar, dependendo do caso. Então, eu acho que é muito importante, muito importante. Eu, inclusive, depois que eu concluí minha especialização, meu mestrado, inclusive eu fui convidada para ser vice-presidente da Comissão de Constitucional da OAB. Então, também acabei coordenando vários cursos lá, coordenando extensão. Desafios muito altos, assim. E hoje em dia mesmo, bacanas. eu dou muitas palestras de forma gratuita também. Uma forma até de retornar, né? Para a sociedade. Inclusive no meu doutorado, no último semestre, foi até no último semestre, né? Que eu já tava, meu Deus do céu, para pagar aquilo lá, aquela mensalidade caríssima. Não termina nunca. Eu até consegui uma bolsa no último semestre da CAPES. Então, Bacana. assim, eu acho que tem que ter esse retorno, né?
Tem. Esse é um ponto importante que a doutora falou, porque às vezes, né, a carreira vai levando a gente para um foco, e aí a preocupação de remuneração, ela é legítima, porque a gente precisa, né, até mesmo para manter os investimentos em educação, mas manter o escritório, a família, né, então tem que ter a remuneração. Mas ela, assim, é uma consequência, né, ela vem, claro que às vezes para uns vem mais fácil, mais rápido, para outros demora um pouco mais, mas ela vai chegar, e numa proporção da sua dedicação, do seu investimento, né? Ela vai chegar. Se não chega numa empresa, chega numa outra, de repente num cargo público, numa atividade autônoma, né? O que não pode é deixar de investir nessa capacitação, né? Porque quanto mais investir, a chance é do retorno vir antes. Mas é isso que você falou, doutora, de retornar para a sociedade de alguma maneira, né? Fazendo alguma atividade voluntária, né? Então, no direito tem muito, né? Sim. Pelo convênio, né? Atendimento lá de uma parte que não pode mas aí os advogados recebem. Os advogados que se inscrevem pelo convênio, pelo convênio, eles acabam recebendo. Mas eu digo de dar aula mesmo, né? Auxiliar, às vezes pegar um caso pro bono. Isso a gente faz, às vezes. Eu acho que é importante, né? Todo mundo tem que fazer um pouquinho disso. Eu acho. Nós peritos também fazemos, né? Porque às vezes o valor do convênio não paga nem uma hora do trabalho, né? Com certeza. Mas a gente faz, e é bom que faça. A gente fala muito pros alunos, né? Aceitem, né? Claro, não pode ficar fazendo todos eles, não, porque daí o escritório não vai... Exato. Mas os juízes são bem conscientes, eles equilibram bem, né, essas nomeações e dá para conciliar bem isso, né? E é importante que a gente dê esse retorno, né? Porque, na verdade, isso complementa o papel da universidade, né? Que é gerar conhecimento, né? E gerar, de alguma forma, benefício para a sociedade, né? Sim. E, às vezes, a sociedade já nos dá tanta chance, né? É o próprio trabalho mesmo, né? De aceitar o profissional, de ter demanda profissional, né? Então, é uma forma de retribuir, né? Eu acho que o ambiente universitário é apaixonante. E essa retribuição com a docência, eu acho que é o mais realmente significativo, né? Porque você está mudando várias vidas ali. Tem a chance, né? Tanto pelo exemplo como pelo conteúdo. E aprendendo também, porque a gente também aprende com os alunos. Constantemente, né? Os alunos principalmente trazem na pós-graduação. Com certeza, porque eles trazem esses problemas práticos do dia a dia deles que fala, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Que legal. E aí às vezes também o problema... enriquece o professor e o aluno. É uma troca. Às vezes eles trazem um problema que querem, na verdade, uma consultoria do professor lá na sala de aula. Com certeza, é muito engraçado. Ainda mais eu que vou dar aula de direito, vou dar uma de licitações e contratos. Aí eles falam, então, porque tem um caso aqui da minha prefeitura que aconteceu isso e isso. Eu falei, olha, eu não vou falar do caso específico, mas em tese... Não, porque depois eu tenho chance de ganhar essa ação. Depois vão levar para a prefeitura, olha, a professora disse que isso é legal. Não, e a gente tem chance de ganhar, vamos lá. É muito interessante nesse ambiente, né? Sim. Agora, professora, focando só na parte da docência, né? Qual, assim, o seu grau de satisfação, o seu grau de realização, assim, pessoal, né, com essa atividade, né? Já falou um pouco aqui, mas queria só complementar, porque tem muitos dos nossos alunos que passam aqui pelo Lato Sensu, depois vão para o mestrado e voltam, às vezes, até lecionar no nosso programa mesmo, ou em outras universidades, né? E carregam ali o nome da FECAP para longe de São Paulo, em outras, né, faculdades. Às vezes, nos congressos, a gente encontra algum egresso nosso aqui que está lecionando, às vezes, coordenando cursos em outra faculdade, sabe? Então, assim, desse ponto de vista da satisfação que dá... É muito gratificante, é muito gratificante quando a gente percebe que o aluno, ele se aproveitou muito daquilo que você falou, enriqueceu, e você percebe que ele, depois de um tempo, você verifica que ele está bem profissionalmente, né? Que você conseguiu contribuir para o sucesso profissional. É muito bacana isso. É uma realização, é uma recompensa ali, não é paga, né, pela dedicação. Nossa, a coisa mais gostosa é quando eu recebo, inclusive, algum elogio, assim, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Poxa, assisti essa aula, foi muito bom, me ajudou nisso. Abriu aqui a minha mente para uma oportunidade. É muito gratificante. Vale mais que qualquer dinheiro de sala de aula. Não tem preço, né? Às vezes a gente encontra alunos nossos no processo. Às vezes ele é assistente, às vezes ele é nomeado, a gente está como assistente. E fala, poxa, esse foi meu aluno. Ele já manda mensagem, professor, eu tive aula com o senhor aí tal ano, na turma tal, né? Fala, poxa, que bom e tal. Então acontece assim, não é tão raro, né? Mas acontece. E histórias também dos egressos, né? Às vezes o pessoal de auditoria mesmo, às vezes manda mensagem, professor, fui promovido, lembra que eu ia participar de um processo seletivo, eu consegui, estou naquele
cargo, estou num projeto assim, assado. E a gente sabe que a pós-graduação ajudou nesse processo. Com certeza. Não foi, obviamente, só a pós, né? Muito do profissional ali, do aluno. Mas a pós tem um papel ali naquele processo, né? Assim como na graduação também. Às vezes a gente vê alunos da graduação, passaram no exame do CRC, né? Igual passou na OAB, né? É o mesmo significado. Fala, puxa, foi nosso aluno ali da graduação e já foi aprovado no primeiro exame que ele prestou, né? É muito bacana. E na promoção, como você falou, além do conhecimento que a pessoa tem, né, adquire no curso, tem aquilo de você ter um certificado que valida a competência dele para uma promoção, né? Então, isso é muito bacana. Na carreira corporativa, isso é muito relevante, né? Às vezes até a pós-graduação é concurso público também. Sim, título. A pontuação. A pontuação, título, isso é fundamental. Às vezes você pegar, por exemplo, uma classificação boa num concurso que às vezes faz toda a diferença. Empate, A gente tem alguns convênios com alguns órgãos públicos, a Prefeitura de São Paulo, a gente tem bolsa, né? Para os funcionários públicos. Então, tem um acompanhamento, inclusive, do órgão, né? Para saber o rendimento dos alunos. Às vezes a gente tem que fazer relatórios. O aproveitamento. Que é um investimento. Sim. Né? E empresas também, né? Tem muitos convênios com empresas, né? Empresas médio, grande porte. Às vezes até de menor porte, né? E com bolsas relevantes, às vezes, no profissional. Então, vocês têm um convênio com a OAB de inteligência artificial? Eu quero fazer. Nós temos que bolar isso aí. E a gente tem, né, a área de tecnologia aqui bem forte na FECAP. É claro, está em construção ainda, né? Mas quem sabe a gente chega lá, né? Pois é, quem sabe da sua aluna vira aluna da FECAP. Não, eu acho que você vai ser professora aqui. Não, mas a gente vive estudando, volta para a escola. Vive estudando. A gente, né, acho que a sua história aqui, os seus relatos, doutora Fernanda, acho que foram muito ricos, porque às vezes a gente fala muito aqui da área de negócio, finanças, contabilidade, economia, né? Mas é bom que a gente traga profissionais de outras áreas também para contar, porque eles vão perceber que os desafios são iguais, né? Só muda o ambiente ali, a área da ciência ali, do conhecimento. Certeza. Mas os desafios são os mesmos, né? Construir uma carreira de maneira sólida, consolidar essa carreira, ter coragem de mudar alguma coisa dessa carreira e abrir um segundo campo, como a docência, né, como você falou. Então, isso tudo são exemplos muito positivos, muito bons. Isso enriquece aqui o nosso programa Pós em Debate. E eu quero que vocês realmente aproveitem isso, assistam mais de uma vez para captar bem esse exemplo que a doutora Fernanda trouxe para nós, né, e que sirva de inspiração para vocês. Nós estamos para o encerramento, eu vou passar para ela a palavra para ela dar uma mensagem final para vocês e depois a gente fazer um encerramento. E é uma pena que está acabando, viu, doutora? Acho que a gente tem que pensar daqui a um tempo aí de uma segunda rodada aí. Será um prazer. Para falar de outros assuntos também, complementar esse. Eu quero que você dê aí uma mensagem final para o nosso público, nossos futuros alunos, os nossos já alunos, também professores, todo o pessoal que acompanha o nosso canal, né, e acompanha o nosso programa também. Tá, vou falar rapidamente. Eu acho que o importante é a gente sair da nossa zona de conforto. A gente tem que sair da zona de conforto. Eu, por exemplo, mesmo fazendo mestrado, eu fiquei um tempo depois assim, não quero dar aula, não gosto de falar em público, e assim, aí eu falei, vou fazer doutorado, voltei para a sala de aula, e hoje em dia eu adoro falar. Então, assim, na verdade, talvez fosse uma timidez, e aí a gente também tem que treinar, testar nossos limites, né? Investir na educação e se desafiar, né? Eu acho que é isso. Acho que a gente não pode ficar parado, né? Eu daria esse recado, sair da zona de conforto, ainda que não seja fácil no começo, depois será recompensador. Perfeito, excelente mensagem. Porque sair da zona de conforto, às vezes é assustador, né? Às vezes põe a gente em xeque ali, em dúvidas, mas a gente usa esses exemplos, né, para discutir isso, porque às vezes sair da zona de conforto significa, assim, um desafio, né, e um investimento. E um investimento em educação continuada certamente é um dos melhores que normalmente contribuem para sair dessa zona de conforto, para conhecer novos horizontes, né, novos desafios, e principalmente na carreira, mas não só na carreira profissional, né? A vida pessoal mesmo, particular, o ambiente, né, familiar e tudo mais, porque a gente vive num núcleo, né, às vezes mais restrito, às vezes mais amplo,
E tudo que a gente faz de bom serve de exemplo, né, para outras pessoas. E às vezes gera benefícios para as outras pessoas que dependem da gente, né? E assim como as pessoas das quais a gente está vinculado também, né? Exemplos bons para a gente seguir, né? Doutora Fernanda, pena que está acabando. Uma pena. Eu achei muito bom os seus relatos, a sua história e as suas orientações aqui, as suas dicas também. Eu, mais uma vez, em nome da FECAP, também em nome do nosso programa Pós em Debate, quero agradecer. Eu queria agradecer, é uma honra enorme estar aqui. Mas a honra realmente é nossa e nos sentimos, assim, privilegiados em tê-la aqui conosco. Gostei muito e eu tenho certeza que o público também vai gostar. Pessoal, ajudem a divulgar esse material, né? Ajudem, principalmente quem está nessa fase de tomar decisões sobre carreira, né? Conheçam mais a pós-graduação da FECAP. Tanto o programa Lato Sensu como o Estrito Sensu. Saibam que a FECAP oferta aí, em média, né, por semestre, 20, 22, 23 cursos de pós-graduação, voltados para a área de negócio, mas também para a área de tecnologia vinculada aos negócios. Então, acessem lá o site, conheçam, né, os nossos programas. Nós temos vários depoimentos de alunos nossos, egressos nossos, que, né, atingiram níveis assim, muito bons, muito positivos após ter passado aqui nos nossos bancos acadêmicos. Muitos deles retornaram para outros cursos. Então, inspirem-se também nessas histórias, mas principalmente nesse relato que a doutora Fernanda trouxe para nós, compartilhando a experiência dela, né, falando, né, da trajetória dela. Quem sabe, né, não vou ser colega ainda do pessoal que está assistindo numa pós de inteligência artificial. Por que não, né? Já tecnologia. E tem demanda para isso. A gente tem que pensar em estruturar legal. Algo assim, porque o caminho vai ser por esse, né? Sim, com certeza. Em todas as áreas de conhecimento, a tecnologia vai estar presente. Pois né? E aí eu tenho que estudar. Porque... eu não sei se a gente vai ter esse curso tão breve para a doutora Fernanda vir aqui conosco, mas fazer alguma palestra diferente dessa, ou até mesmo participar desse programa, certamente ela vai receber convites. Obrigada. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer realmente. Acho que foi muito agradável aqui a nossa conversa. Espero que tenha sido agradável para você também. Uma delícia relembrar tudo isso. Obrigada. Foi muito bom. Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado.